Buenas tardes com todos. É um gosto estar aqui hoje para compartilhar um pouco sobre um lindo projeto de investigação que temos. ¿Sí? Christian, me confirma se me escucha bem? Se escucha muy bien, Inge. Adelante. E agradecer ao Conselho Departamental de ICA, e Capítulo de Engenharia Civil e Colégio de Engenheiros do Peru por la invitação. Então, vamos compartilhar aqui. Muy bien. Entonces, confirme, por favor, si está visible la... Así es, ingeniero. Adelante, muchas gracias. ¿Cuántos minutos, Christian? Tenemos 37 minutos en total, incluyendo preguntas. Si no hay muchas preguntas, puede usar como 33, 34, 35 minutos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, hoy hablaremos del tema, el uso de inteligencia artificial para identificar objetos en proyectos de construcción. He organizado esta presentación, una pequeña introducción a mi persona, la Universidad de Lima, la carrera de Ingeniería Civil y todo lo que involucra el aspecto de la investigación, ¿no? ¿Por qué tenemos esta investigación? Esto viene de una cultura que implementamos en la carrera de Ingeniería Civil y el tema del proyecto objeto de la presentación de hoy. Entonces, como Christian ya ha hecho la presentación, ¿no? Soy profesor, director e investigador de la Universidad de Lima, con amplia experiencia en gestión de proyectos, tanto en la parte colaborativa, involucrado en diferentes etapas, desde concepción, diseño, construcción, operación y mantenimiento, y actúo en diferentes sectores como infraestructura, petróleo y gas, tecnología, transporte y educación. Muy bien, sobre la Universidad de Lima. Entonces, la Universidad de Lima es una institución sin fines de lucro con más de 59 años. Se encuentra entre las 150 mejores universidades a nivel superior de Latinoamérica. Tenemos una serie de acreditaciones internacionales. Temos 12 carreiras, 5 faculdades, mais de 24.000 alunos, sendo que mais de 400 são alunos de nossos programas de maestria. A carreira de Engenharia Civil, é uma carreira nova, la lançamos em 2017, hoje tem mais de 800 alunos, temos uma plana docente com mais de 50 professores, de los quais mais de 25 são professores a tempo completo de nosso programa de Engenharia Civil. Também temos uma malha curricular onde integramos BIM de forma transversal a todos os cursos da carreira, e não somente BIM, mas também a metodologia VDC, e outros aspectos que involucram dicha metodologia, como IPD, Integrated Project Delivery, tanto para a etapa de desenho, construção, operação e mantenimento. Então, aterrissando um pouco no tema de nossa apresentação de hoje, ¿no? Que é o tema da investigação. E por que nasce, ou como criamos a investigação na carreira de Engenharia Civil da Universidade de Lima? Isto vem de uma matriz de gradualidade de investigação, onde implementamos de forma gradual, a cada ano, diferentes capacidades ou habilidades para que os alunos hagam uma investigação cada vez mais detalhada, com cada vez mais impacto, tanto a nível nacional como internacional. Nos primeiros anos, desenvolvemos o tema de aprender a aprender. O segundo ano, passamos para as investigações exploratórias. O terceiro e quarto ano, investigação descriptiva, e o quarto e quinto ano, a investigação explicativa. Muito bem. E as investigações se desenvolvem dentro do âmbito de 7 áreas acadêmicas: ciências da engenharia, construção, estruturas, hidráulica, inovação empresarial, gestão de projetos e transporte. São as 7 áreas principais acadêmicas onde desenvolvemos nossos projetos de investigação. E aqui para comentar um pouco, compartilhar que a carreira não só realiza investigação sobre inteligência artificial, mas uma série de outros projetos também. Os projetos desenvolvidos por la carreira são projetos que vêm de fundos próprios da Universidade de Lima, como através do concurso de investigação de nosso Instituto de Investigação Científica, IDIC, ou também através de fundos externos de instituições públicas
e privadas. Projetos, todos os projetos que hacemos aportam a nosso país e à comunidade acadêmica e científica. Então, aquilo, hemos selecionado alguns para compartilhar com vocês, não? Por exemplo, o tema do transporte e relacionado ao tema da satisfação dos usuários com o sistema de transporte para a mobilidade sustentável e qualidade de vida, onde hemos feito mais de 2.000 encuestas a vários usuários de dito sistema de transporte, investigações relacionadas a estruturas, ao tema BIM, ao tema de topografia com drones, também outro tema relacionado à parte de mitigação de desastres, como novas metodologias para a avaliação de desastres por fluxos detríticos, huaicos. Este foi um projeto bastante bonito que lo aplicamos a Mirável, uma pequena comunidade do distrito de La Baia, em Tacna. Em 2019, alguns projetos, por exemplo, relacionados ao uso de drones para batimetria, projetos de geomática, projetos de meio ambiente, geologia e geotecnia. Também para a parte, já para o ano de 2020, projetos que involucram temas de meio ambiente e sustentabilidade, recursos naturais e meio ambiente, por exemplo, estudo da fotorredução de CO2 sobre MOFs para a obtenção de precursores de combustível líquidos, inteligência artificial aplicada ao seguimento, controle e monitoreio de obras. Aqui temos um pequeno destaque, porque este projeto que apresento hoje é um projeto que começamos no ano passado, em 2020, e também outros projetos interessantes que hemos desenvolvido, e também me gostaria de destacar um em específico, que é o tema da qualidade de vida e bem-estar, que é a modelação matemática da ação de células madres sobre tecidos cardíacos dañados. Então, como relacionar também a engenharia civil, a matemática, com temas da medicina. São alguns exemplos de los projetos que estamos promovendo desde a carreira de engenharia civil. Muito bem, então agora vamos ao nosso tema de hoje, que é a inteligência artificial. É considerado importante fazer este pequeno... Gracias. Muito bem. Inteligência artificial. Então, antes de começar a falar do projeto, em que consiste a inteligência artificial? A inteligência artificial é a investigação e o estudo informático que busca formas de reproduzir o funcionamento humano em las máquinas e resolver diversos problemas basados em comportamento através de mecanismos matemáticos e lógicos. Então, muitas vezes, quando miramos um robô, não necessariamente um robô usa inteligência artificial, isso é importante, que, claro, o robô que temos aqui na foto, sim, usa inteligência artificial, mas há outras formas de uso de inteligência artificial, como são os chatbots, que têm que interactuar com as pessoas que estão sendo consultas, e aqui poderia ter uma inteligência artificial um pouco mais complexa para poder predecir e contestar de maneira adequada a diferentes consultas que as pessoas poderiam fazer. Sobre o projeto de investigação, então, quem são os investigadores? Então, eu sou o investigador principal a cargo do projeto. Temos a professora Ana Luna, investigadora da carreira de Engenharia Civil, assistente de investigação Mônica Vergara, também da carreira de Engenharia Civil, Mônica é arquiteta, Ana Luna é engenheira civil. Temos o investigador Daniel Cárdenas, da carreira de Engenharia de Sistemas, e Janela, também nossa praticante profissional da carreira de Engenharia de Sistemas. Então, como vocês podem observar, existe uma multidisciplinaridade bastante importante entre Engenharia Civil, Arquitetura e Engenharia de Sistemas para poder desenvolver este projeto, e isto, com certeza, brinda resultados bastante interessantes para a nossa investigação. Qual é o objetivo do projeto? Não? É emplear técnicas de visão computacional basadas em imagens e vídeos captados por câmeras estáticas, combinando-las com os recursos que oferece a inteligência artificial para a automatização dos processos construtivos e seu seguimento, monitoreio, entre outros. Então, o que temos é um sistema que ensinarei que hemos instalado ao redor de uma de nossas construções para monitorear e fazer seguimento e treinar nossa inteligência artificial. Dentro do contexto
del proyecto tenemos varios objetivos específicos, ¿no? Como identificar elementos estructurales dentro del proyecto. ¿Qué son los elementos estructurales? Son las columnas, son las vigas, las losas, escaleras, entre otros, o elementos que componen también la parte de la estructura metálica de diferentes edificaciones. También tratamos en el alcance macro del proyecto identificar personas y otros objetos en una obra de construcción. Entonces, esto también es importante también. Y calcular la distancia entre las personas ubicadas en el sitio de construcción. Pero ustedes podrían preguntar, ¿pero por qué calcular la distancia? Sabemos que estamos todavía entre comillas, en cuarentena, y es muy importante mantener una distancia de seguridad entre personas, y este algoritmo podría nos apoyar muchísimo identificando cuando existe una concentración muy grande de personas o personas muy pegadas unas de otras, y esto podría generar o generar un problema de contaminación por coronavirus. Entonces, también está dentro del alcance de nuestro proyecto. Además de proponer y desarrollar modelos de inteligencia artificial utilizando las imágenes y videos obtenidos de proyectos de edificaciones. Muy bien. Entonces, para desarrollar este proyecto, el primer paso fue desarrollar la metodología, ¿no? O un esquema general de cómo implementar los diferentes componentes para atender a los objetivos específicos y al objetivo general del proyecto. Entonces, aquí tenemos 5 grupos, ¿no? El grupo de entrenamiento de los algoritmos de inteligencia artificial, el grupo de filtro de las imágenes, el grupo de la remoción del background, vamos a hablar un poquito más adelante de qué significa esto, el procesamiento de las imágenes, la línea base que está relacionada a BIM 3D y 4D también, que son las próximas etapas de dicha investigación. El alcance de la presentación de hoy está relacionado al criterio de entrenamiento. Entonces, cada componente que ustedes visualizan en este esquema general es un desarrollo específico, un proyecto específico, una presentación específica para cada uno de los componentes que componen nuestro esquema general de la investigación. Entonces, para entrenar, la primera cosa que hemos hecho fue identificar 8 objetos, ¿no? Bastante conocidos en la industria de la construcción, como camiones, excavadoras, mezcladoras de concreto, camión grúa, mini cargador, torre grúa, camión y persona. Y a través de las clases y objetos, entonces empezamos a entrenar. Entonces, ¿cómo seguimos? Entonces, la primera parte es la obtención de imágenes de la construcción. Entonces, para ello tenemos un sistema de vigilancia que consiste en cámaras y en drones, que está constantemente vigilando la obra. Y esta data que se genera son los datos de entrada para nuestro sistema, donde hacemos la obtención de las imágenes de la construcción, las imágenes que son de interés para el proyecto, y con esto generamos imágenes filtradas, que são as imagens que representam os objetos que temos interesse em investigar em cada quadro da obra. Aqui vocês podem observar um pantallazo general de la ubicação de nossas câmeras. São 4 câmeras, câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4. Cada câmera está associada a uma parte do modelo, então aqui temos uma imagem real da obra com a imagem do modelo, outra imagem da obra com a imagem do modelo, a imagem da obra, perdão, a imagem do modelo, entre outros. Então, estamos constantemente monitorando o avanço da obra e fazendo uma comparação relacionada ao modelo. Muito bem. Para esse sistema de monitoreio que é indicado, teremos uma série de câmeras IPs motorizadas, câmera tipo bullet, e também um software para o manejo de câmeras. Então, aqui são algumas especificações técnicas, não entrarei em detalhe das especificações técnicas dos sistemas que estamos usando para dicho monitoreio.
Aqui vocês podem observar um pantallaço de nosso sistema de monitoreio com suas 4 câmeras. Então, lo bueno es que temos como jogar com as câmeras e fazer zoom e hasta rotacionar para observar o que está passando em diferentes ângulos de la obra. Todo este monitoreio genera um montão de informação, imagens e vídeos, que são, vocês podem observar aqui, a quantidade de imagens, a quantidade de horas de vídeos e dias gravados que estamos generando para esta obra. E esta informação também está acessível em los repositórios da Universidade de Lima. Nossa cultura de promover a investigação, compartilhar conhecimento, nos hace sempre compartilhar todo o que estamos fazendo. Então, inclusive este trabalho que estou apresentando hoje a vocês já foi compartilhado em um congresso internacional também, e comentarei um pouco mais sobre ele em la parte final da apresentação. Então, com este conjunto de imagens que generamos, imagens tanto de las câmeras fijas como imagens de los drones, isso nos serviu como dados de entrada, e a partir de los dados de entrada se generou uma classificação de imagens, os dados de salidas e as imagens classificadas de acordo com os critérios estabelecidos. O seguinte passo foi, depois de ter as imagens selecionadas, foi a classificação manual das imagens. O que significa a classificação ou o treinamento de la rede? Identificar o objeto, por exemplo, esse é um objeto caminhão, indicar a esta inteligência que este objeto, esta imagem que estamos selecionando na pantalla corresponde a um caminhão. E isso começamos a fazer com todos os objetos, com um treinamento bastante forte para ensinar, então, a nossa inteligência artificial para depois fazer o reconhecimento de maneira automática. Então, do conjunto de imagens, hemos usado 70% para treinamento e 30% para validação. Então, aí temos um conjunto de imagens que serviram para os dados de entrada, para depois treinar a rede neural. Temos os dados de salida e a precisão que estamos obtendo na identificação de los diferentes elementos que anteriormente hemos treinado. Aqui vocês podem observar duas tablas, perdão por estar em inglês, lo sacamos de nosso artículo. Então, a diferença entre a tabla de arriba e a tabla de abaixo, 1, a quantidade de imagens generadas, e 2, é a fuente de generação de las imagens. A tabla de arriba foram imagens generadas por nossos drones de vigilância, e as imagens na tabla de abaixo foram generadas por las câmeras, por las 4 câmeras fijas que temos em la obra e a precisão obtenida. O próximo passo foi a detecção e classificação de objetos em imagens. Então, imagens para detectar, que nos serviram de dados de entrada, a detecção e classificação que aplicamos, os dados de salida e os objetos detectados e classificados de acordo com o treinamento hecho. Então, aqui vocês podem observar uma imagem, não, de nossa obra com diferentes objetos identificados, como torres e pessoas. Agora lo hago na próxima imagem um pouquinho mais ao detalhe, um pouquinho mais grande, não? Então, aqui vocês podem observar que para este pantallaço general, ou para esta imagem general que temos aqui, uma imagem bastante recente, hemos logrado identificar 2 torres gruas com 81% de precisão e 25 pessoas com 76% de precisão. Pero por que a precisão varia? Então, vamos entender um pouquinho este aspecto. A torre grua está super visível, está muito clara, o algoritmo nos bota uma precisão de 94%. Outras pessoas que estão também bastante visíveis, então você também lo identifica com uma muito boa precisão. Pero quando temos outros elementos que podem generar uma perturbação visual da imagem, a precisão pode bajar e bajar significativamente, que é o que se pode observar, por exemplo, em esta próxima imagem,
donde la grúa todavía sigue identificando bien, pero si ustedes observan esta persona que está aquí arriba, a ver si esta persona que está arriba aquí fue la persona que hemos tenido una precisión de 44%, es porque está como que mezclada junto com a coluna, com o sistema de proteção de seguridade, com algumas barras de acero e outros materiais. Então, o algoritmo, identificou, mas a precisão não foi tão alta. Na situação totalmente ao contrário, por exemplo, da última pessoa que lo identificou com 99% de precisão, a pessoa está super clara. Então, aqui não há nenhuma obstrução visual que poderia complicar esta identificação desta pessoa. Pero lo bueno, es que el algoritmo logra identificar, sí, esto es un punto positivo, y lo que sí varía es un poco la precisión de la identificación. Muy bien, para las conclusiones, entonces, el proyecto de construcción seleccionado, en este caso, fue nuestro edificio de bienestar para esta investigación. É parte de um projeto amplo que busca automatizar o segmento e monitoreio das obras de construção. Então, temos várias obras de construção dentro do campus da Universidade de Lima, como parte do nosso plano maestro, e nossa ideia é automatizar este segmento e monitoreio de obras usando inteligência artificial. Como parte da metodologia proposta, esta investigação se concentrou em evaluar o nível de precisão do algoritmo YOLO, versão 4, para identificar 8 tipos de diferentes objetos presentes em la obra. E hemos separado em 2 grupos de dados, 2 grupos de informação, não? Como comentei, que foram o grupo de informação ou de imagens generados por drones, com uma precisão que varia de 79% a 83%, e imagens que foram generadas por la câmera com uma precisão que oscilou entre 74% e 94%. Então, essas foram as conclusões deste pequeno componente de nosso trabalho. Muito bem. E que resultados hemos tenido até o momento, não? Então, hemos apresentado agora, el 12 de junho, hace poucas semanas, ¿no? Este trabalho em um congresso, uma conferência internacional de inteligência artificial e sistemas de energia, e foi bastante interessante a apresentação. Isto foi em Índia, e nos brindaram uma constância de melhor paper, o melhor artículo do congresso. Como podem observar aqui, Certificate of Best Paper Award para este pequeno componente de que consiste nosso projeto de investigação. Por que pequeno, senhores? Porque este projeto não termina. O projeto de inteligência artificial é um projeto muito bonito, que com certeza não poderemos e continuaremos investigando por vários anos. Mas em que aspectos seguiremos? Então, que aspectos temos que fazer agora? Um aspecto, agora já estou falando de la investigação futura que seguirá, e seguirá este ano, é a identificação de background. Então, por que é importante identificar o background? Porque, como vocês podem observar, mirem as 2 imagens que temos aqui também. É uma imagem que temos dentro do campus da Universidade de Lima, onde existe uma série de elementos, torres. Aí se observa também o parque, árvores, etc. Então, a nós não interessa toda esta informação visual que temos na pantalla, e temos que limpar esta imagem para se quedar realmente com a informação necessária para ser nosso seguimento da obra. E isto consiste um pouco o objetivo desta próxima etapa, que é eliminar todo este background, é decir, eliminar as construções cercanas a la obra, porque essas estruturas podem generar falsos positivos quando se confundem com parte da obra. Então, o que buscamos separar os elementos da obra que nos interessam das outras construções. Hemos hecho várias provas, por exemplo, usando uma técnica SIFT, que não entrarei em detalhe agora, estamos todavia provando se esta será a técnica mais adequada para poder fazer a remoção do background, ou quizás usar outras técnicas. Então, o próximo passo é
eliminar el background. El otro paso es hacer una comparación entre el progreso real de la obra y nuestro modelo 4D. Entonces, a la izquierda, ustedes pueden observar nuestra cámara 1. Esta imagen también es una imagen bastante reciente, no tan reciente, lo sacamos hace unos 5 meses. Y haciendo una comparación de la obra, de la etapa actual, con nuestro modelo BIM 4D, con el planeamiento. Y es entonces a partir de esta información que el algoritmo haga la interpretación y la identificación automática de columnas, losas, vigas y otros elementos que tenemos dentro de la construcción que conecte con nuestro modelo BIM 4D y actualice. Entonces, que tengamos siempre de manera quase que automática el acompañamiento de lo que se está haciendo en la obra en función y haciendo una comparación con el modelo BIM 4D. Modelo BIM 4D, solo para recordar, es el modelo que incluye el planeamiento, las etapas de ejecución de la obra. Aquí ustedes pueden observar otra imagen. Esta imagen fue de abril, ¿no? Esta de abril ahorita, 1 de abril. Entonces, a la derecha tenemos nuestro modelo BIM y a la izquierda la misma imagen y los elementos ejecutados. Puedes observar que ya estamos haciendo el cerramiento lateral, lateral de la edificación, y también parte de la estructura de acero también está en construcción. De la cámara 3, entonces aquí hay otra imagen con una serie de apuntulamentos. Todavía no empezamos el cerramiento lateral para poder entonces comparar con el modelo BIM que tenemos a la derecha. Estos son los pasos siguientes de la investigación que estamos haciendo en este momento. Y aquí es una imagen ahora súper reciente, ¿no? Del 1 de julio, de ayer. Entonces, ustedes ya pueden tener una idea más clara de cómo está nuestro avance en la construcción. Ya se observa parte del techo, de la estructura de acero, las cerchas en acero y otros elementos estructurales que componen nuestra obra. Esta obra terminaremos este año, pero tenemos otras obras que continuaremos usando y aplicando y entrenando nuestra inteligencia artificial para hacer el monitoreo. Muy bien, entonces muchas gracias, señores, por el tiempo. He intentado ser bastante breve en la presentación para poder abrir a preguntas y consultas caso tengan sobre lo presentado. Muchas gracias y me quedo atento a las consultas. Muchas gracias al ingeniero Alexandre Almeida del Sabio, representante en este caso de esta investigación tan interesante respecto de lo que es la inteligencia artificial y un poquito de la visión que tenemos de unirla con la construcción. Felicitaciones por el éxito y por el logro en esas presentaciones. Y agradecerle por su presencia el día de hoy. Solicitamos a todos los asistentes, si tienen alguna consulta para el ingeniero Alexandre respecto de lo que nos ha presentado el día de hoy, sería excelente. Aquí tenemos una, ingeniero Almeida, de parte de Jonathan Briceño Román, que dice: buenas tardes, doctor Almeida. ¿Cuál es el objetivo de obtener los porcentajes de las imágenes de identificación? De no obtener el 100% de imágenes, ¿el equipo puede esperar algunos falsos positivos? ¿Se tendría alguna posible solución? Sí, cuando la precisión no es muy alta, significa que lo que el algoritmo hace es comentar: hemos identificado un objeto que cumple con los parámetros que ustedes están definiendo o con el entrenamiento que han hecho, pero no tenemos certeza absoluta. Entonces, eso es lo que significa la precisión. Entonces, hay objetos, como ustedes han visto, principalmente las personas, ¿no?, con 99% de precisión. Entonces, significa que el algoritmo, en este caso, no tiene duda que este objeto realmente es una persona. Pero cuando tenemos una persona, por ejemplo, que estaba mezclada con aceros, con madera, con otros objetos, el algoritmo nos indica que, señores, creo que es una persona, lo identifiqué como una persona, pero tengo 44% de precisión que realmente estoy certo. Lo más interesante de todo es que el algoritmo no se equivocó.
Entonces, hemos hecho la verificación y realmente logró identificar todas las personas que estaban dentro de una imagen, pero con diferentes grados de certidumbre sobre la identificación. Muchas gracias, doctor Alexandre, por su respuesta. Tal vez alguien tenga alguna otra consulta respecto de lo que se está haciendo. Yo tengo una consulta, ingeniero Alexandre. La Universidad de Lima tiene mucha investigación alrededor de esta vanguardia en el tema de la construcción. Tal vez nos podría spoilear, adelantar algunas de las otras investigaciones que tiene la Universidad de Lima para ver otros temas así interesantes que se van a presentar seguramente o que se están desarrollando actualmente. Correcto, gracias. Entonces, como he mencionado, la investigación nos encanta en todos los aspectos, todas las especialidades de la ingeniería civil. Tenemos investigaciones, como he comentado en algún momento en la presentación, que inclusive aporta a la parte de la medicina. Por ejemplo, ustedes podrían preguntar, pero ¿qué investigación podría ser? Por ejemplo, podríamos calcular la cimentación de un diente a partir de la ingeniería estructural que enseñamos en nuestra malla curricular. Investigaciones actualmente en curso, por ejemplo, que estamos actualmente desarrollando, por ejemplo, tenemos una de la mezcla de concreto con macrofibras sintéticas. Entonces, estamos mezclando concreto con diferentes volúmenes de macrofibras sintéticas para mejorar principalmente la resistencia a la flexión de elementos de concreto y también reducir posibles fisuras que poderíamos ter em elementos. Normalmente este tipo de concreto que tem como objetivo, por exemplo, concreto projetado em túneles de mineria. Então, essa é uma aplicação bastante interessante, também em pisos. Temos investigações relacionadas à parte de estruturas de acero, por exemplo, como desenhar, como modelar estruturas de acero que tenham uniões que classificamos como uniões semirígidas, não são nem uniões rígidas, nem uniões rotuladas, e como descrever este comportamento de maneira adequada, é uma outra investigação que estamos fazendo. E outro aspecto que não comentei na apresentação de hoje, que este é um outro grupo de investigações, que são mais de 10 investigações atualmente em curso, que é relacionada à gestão de projetos. La gestión de proyectos con la metodología VDC, Virtual Design Construction, metodología de diseño y construcción virtual, donde involucran varios aspectos como BIM, como sesiones colaborativas a través de la ingeniería concurrente, como la gestión de procesos de la producción, también son partes de los temas que investigamos. El tema también de contratos colaborativos también es otra línea de investigación que estamos actualmente desarrollando. La parte de ingeniería ambiental, nanotecnología, también estamos desarrollando algunas investigaciones relacionadas a este desarrollo. Inclusive hemos incrementado recientemente nuestros laboratorios con materiales que nos permiten desarrollar nanomateriales. Entonces, hasta el final del año ya estarán implementados para desarrollar investigaciones en esta línea también. Outro exemplo de uma investigação que hemos hecho agora no início deste ano, para que entendam a variabilidade de temas que desenvolvemos, por exemplo, foi o estudo do fluxo natural do aire dentro de hospitais e a contaminação que poderia generar por el tema do coronavírus. Esse hemos tomado como caso de estudo um hospital em Brasil e hemos estudado então como o vento, o aire ingressa no hospital e poderia ter zonas que poderiam ter alta concentração do vírus do coronavírus. Então, como poderíamos melhorar esta situação para ter sistema de fluxo de aire natural mais eficiente? Então, é parte também de nossa investigação, de uma das investigações que realizamos, entre outras. Então, é bastante variado, como comentei, nos encanta a engenharia como todo. Há também temas de pavimentos, melhoramento de las estruturas do pavimento, reforçamento do pavimento. Então, existe uma série de temas que estamos desenvolvendo em função das diferentes áreas que temos dentro da carreira e todos suportados por nossa estrutura de laboratórios bastante interessantes que temos para os temas que estou mencionando: laboratório de pavimentos, laboratório de hidráulica, engenharia sanitária, laboratório de estruturas,
entre otros. Y por último, aprovechar la provocación, Christian, para invitar a todos que tengan interés en trabajar en investigación. Ustedes tienen en mi correo, pueden escribir, y la Universidad de Lima es una universidad que tiene mucho interés en colaborar con otras universidades, universidades del interior del país también. Y estamos abiertos a escuchar las personas interesadas y bienvenidos a colaborar con nosotros en cualquier campo de la ingeniería. Me olvidé de comentar uno también, súper interesante. Estamos en el proyecto también de Chan Chan, que es un patrimonio histórico-cultural del Perú, donde estamos haciendo el mapeo de todo este espacio, este sitio arqueológico con drones, y con el objetivo de mitigar los posibles daños que este patrimonio histórico podría sufrir a lo largo del tiempo. Entonces, es un otro proyecto lindo que tenemos desde la carrera también. Y así son varios, como comenté, solamente comenté algunos en la presentación de hoy, pero tenemos muchos más proyectos en marcha y encantados en colaborar con todos los interesados que quieran desarrollar algunos de los temas mencionados o otros también. Muchas gracias, ingeniero Alexandre, por su respuesta. Justamente otra pregunta iba a ir por ese lado, ya la respondió. ¿Cómo podemos ayudar o incentivar la investigación en nuestro país, que fue el tema principal de toda la sala de todos estos días, y creo que la ha respondido muy bien? Ingeniero, de parte de la comisión organizadora del Congreso Nacional de Ingeniería Civil 2021, el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, de ICA, perdón, del Colegio de Ingenieros del Perú, que se lo está organizando. Le agradecemos mucho su presencia, su colaboración y sobre todo todo lo que nos ha compartido el día de hoy, demostrando de que nuestro país, con su universidad y con muchos otros investigadores que se han presentado, estamos todavía en este camino de investigación y crecimiento. Muchas gracias, ingeniero Alexandre. Tal vez tenga una última cosa que decir. Sí, colaboración. Entonces, la colaboración es la clave de la promoción del desarrollo de nuestro país. Una universidad no hace nada solo, entonces necesitamos colaborar, tanto de forma multidisciplinar, con diferentes especialistas, diferentes universidades, diferentes investigadores de diferentes partes. Entonces, estamos totalmente abiertos a colaborar. Gracias y buenas tardes con todos y muchas gracias por la invitación nuevamente. A usted, ingeniero. Muchas gracias. Esa será la presentación del ingeniero Alexandre Almeida del Sabio con el tema uso de la inteligencia artificial para identificar objetos en proyectos de construcción.